Olá, seja bem-vindo ao módulo 1 do curso Experiências de Quase Morte, ou EQMs, como prova da vida após a vida. Neste módulo 1, quero demonstrar que desde o início dos estudos formais sobre as EQMs, feitos a partir de um grande número de relatos de EQM por pessoas aleatórias, ficou claro o fato de que esses relatos seguem, em geral, uma sequência de impressões visuais, auditivas e emocionais comuns a todos eles. Embora os relatos não sejam todos exatamente iguais, foi possível identificar padrões significativos com sequências de eventos, sensações e impressões que se repetem. E isso se mostrou muito importante para se entender com surpresa que essas experiências não são uma sequência aleatória e desestruturada de pensamentos, impressões e emoções, o que seria de se esperar caso fossem fruto de fantasias, imaginações desenfreadas ou alucinações, que são sempre personificadas, né? Pelo contrário, com as EQMs, as EQMs tendo uma estrutura que se repete, com pessoas que são muito diferentes entre si, em vários aspectos, como gênero, idade, formação profissional, crenças, posição social, cultura, etc., não podem ser considerados como fruto da imaginação, pois se assim fosse, haveria para cada pessoa uma estrutura diferente. Isso se houvesse alguma estrutura no final das contas. De uma forma bem simples e direta, as chamadas experiências de quase morte são o fenômeno de relato de sensações e estados conscientes por pessoas que estiveram muito próximas da morte, como durante paradas cardíacas ou traumas graves, que levam à cessação, à paralisação da atividade cerebral e a um estado geralmente denominado como morte clínica. O que se espera nessas situações é que a pessoa não deveria ter nenhuma percepção do mundo à sua volta e nem de sensações emocionais, por estarem sem os sinais vitais. Com o EGG, ou eletroencefalograma, que é um exame que registra a atividade elétrica do cérebro em uma linha plana, né? Ou seja, sem registro de atividade cerebral no aparelho. Entretanto, com grande surpresa, algumas dessas pessoas relatam visões, sensações muito vívidas e estruturadas, ou seja, com lógica, né? E há casos em que chegam a descrever em detalhes e corretamente os procedimentos da tentativa de salvamento da sua vida. E a partir de um ponto de vista fora do corpo e acima da cena, geralmente do teto da sala de emergência, por exemplo. Em alguns casos, chegam até mesmo a descrever corretamente situações ocorrendo fora da sala de emergência, como atitudes e atos de pessoas distantes, não presentes, como o pessoal hospitalar e familiares. É como se a consciência estivesse separada do corpo, porém plenamente funcional, às vezes com relatos de estar mais funcional que o normal. E conseguindo se movimentar livremente, né? Esses eventos não são raros. Estudos indicam que uma surpreendente porcentagem de 5 a 10% da população mundial já tenha passado por essa situação. Portanto, são centenas de milhões de pessoas trazendo esses estranhos relatos. Essa situação anômala, entretanto, geralmente é menosprezada pela maioria dos médicos, que são as primeiras testemunhas, porque como eles acreditam elas a efeitos de medicamentos ou reações do próprio cérebro em resposta à situação desesperadora da morte iminente. Ou seja, segundo esses profissionais, são causadas por alterações químicas no cérebro, induzidas, por exemplo, por hipóxia, que é a falta de oxigênio, e a liberação de neurotransmissores, como endorfina e serotonina. Veremos no módulo 2 do curso que explicações como essas são apenas opiniões, não são frutos de experimentos científicos.
embora sejam ditas como se fossem válidas. Esquecem de adicionar a palavra provavelmente no início da frase, né? O estudo das EQMs ganhou visibilidade a partir da década de 1970, impulsionado pelo livro Vida Depois da Vida, do médico Raymond Moody, do quem eu já falei, publicado em 1975 e que compilou relatos de cerca de 150 pessoas. Apesar de anteriormente haver vários relatos esparsos semelhantes na literatura em geral e em textos espirituais de diversas culturas, foi a partir desse período que o tema começou a ser tratado com mais rigor científico. A fascinação por esse assunto foi despertada e sempre esteve presente desde então. E outros médicos, além do Moody, começaram a estudar o fenômeno. Curiosamente, todos eles dizem que começaram os seus estudos motivados por um fato específico que aconteceu com eles e que não conseguiram explicar à luz da ciência experimental. Por exemplo, o médico americano Bruce Greyson, autor do livro After, publicado em português com o título Depois da Vida, relata nesse livro que ele foi convocado para um atendimento de urgência para uma mulher por uma tentativa de suicídio, enquanto ele estava jantando em um restaurante italiano. Chegando ao hospital, ele encontrou a paciente já medicada, porém desacordada, por efeito dos medicamentos, e apenas a examinou superficialmente. Voltando no dia posterior, encontrou a mulher já desperta, mas ainda internada para desintoxicação, e, para a surpresa de Greyson, ela afirmou com segurança que sabia que ele havia atendido ela antes, porque percebeu que ele estava com uma gravata listrada e que tinha uma mancha vermelha de molho de tomate nessa gravata. Abismado, Greyson se lembrou de realmente ter tido a sua gravata manchada pelo molho de macarrão ao deixar cair o garfo no prato, né, para atender ao seu pager naquela época. Bom, depois de se certificar de que nenhuma das pessoas do atendimento à mulher no hospital no dia anterior havia conversado com ela sobre a sua gravata, Greyson entendeu que ela não obteve essa informação por meio de terceiros. E com isso, intrigado, começou suas pesquisas, as quais, depois de vários anos e análise de muitos outros casos, culminaram com a publicação de vários livros. E ele se tornou um dos mais conhecidos médicos estudiosos de EQM no mundo. Fatos semelhantes aconteceram com o cardiologista holandês Pim van Lommel, também autor de vários livros, né? Pim van Lommel foi o primeiro pesquisador a publicar os seus resultados de pesquisa sobre EQM em uma revista científica da área médica, denominada The Lancet. Atualmente, as EQMs continuam a ser estudadas em campos como neurociência, psicologia e os estudos da consciência. Essas investigações buscam aprofundar o entendimento do que acontece durante essas experiências e como elas influenciam os sobreviventes. Apesar de não existir um consenso formal entre os estudiosos sobre as causas e o que são as EQMs, né, o tema desperta um diálogo rico entre ciência, espiritualidade e filosofia, que é, afinal, o que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Não é isso? Vamos falar então dessas características típicas da EQM. Já no primeiro livro sobre o assunto, do Raymond Moody, foi possível verificar a existência de uma estrutura típica em todas as EQMs, de tão evidente que essas características transparecem. Embora os relatos variem nos detalhes de pessoa para pessoa, essa estrutura é composta por elementos comuns que surgem independente de fatores pessoais, como gênero, idade, nível de estudo, localização geográfica, cultura, etc., etc. E até de fatores circunstanciais também, ou seja, a causa do perigo de vida que disparou o processo são as mais variadas possíveis. Essa estrutura comum a pessoas tão diferentes entre si
é, como veremos em outro módulo desse curso, um fator muito importante na consideração da veracidade das EQMs. Não é necessário que todas essas etapas estejam presentes, mas alguns deles são recorrentes, algumas dessas etapas são recorrentes em quase todos os relatos que têm sido utilizados nos estudos científicos. E isso serve até como uma avaliação, quer dizer, qual estágio ocorreu ou não, como uma avaliação da profundidade da EQM. Então vamos a esses estágios. O primeiro que podemos citar é uma sensação inefável de paz e bem-estar. Quase todos descrevem que durante a sua EQM sentiram uma profunda calma, um conforto e ausência de dor, mesmo quando o seu corpo, separado da consciência, ainda permanece em situações médicas críticas ou traumáticas. É notável, nesse estágio, ser comum a afirmação das pessoas se sentirem recebidas por uma luz que apresenta completa aceitação de erros, ausência total de julgamentos e um amor incondicional, de uma forma tão intensa que eles dizem que simplesmente não existe na vida humana. Também é notável ser comum a afirmação de ser impossível descrever essas sensações em linguagem humana. Ou seja, são sensações que são inefáveis. E isso é importante também para o nosso estudo, como falaremos em outro módulo. Também é interessante, nesse estágio, a repetição muito comum pelos relatores de terem uma sensação que já conhecem aquilo, de sentirem familiaridade com aquele ambiente, com aqueles eventos, com essas sensações. Eles dizem que se sentem como se estivessem de volta ao lar. Segundo, a experiência fora do corpo. Os relatos frequentemente incluem a sensação de estar separado do corpo físico, observando o próprio corpo e o ambiente ao redor de uma perspectiva externa ao corpo. Ou seja, há um desdobramento do ser, em que uma parte, a física, o corpo, está morrendo e a outra parte, a consciência, continua existindo independente dele. É notável nesse estágio ser muito comum a afirmação de ver aquele corpo que está morrendo com um certo desinteresse, como se não houvesse uma relação com ele, como se fosse uma roupa velha sendo descartada. É uma frase geralmente utilizada. Um terceiro estágio que podemos citar é a passagem por um túnel com uma luz forte no final. A visão desse túnel escuro com luz brilhante no final é um dos componentes mais conhecidos dos relatos de EQM. Ela é frequentemente descrita como uma luz atraente, acolhedora, reconfortante, e é muito comum nesse estágio a uniformidade da afirmação de que essa luz é extremamente brilhante, porém não queima os olhos, não prejudica a visão. Eles repetem isso às vezes com as mesmas palavras. E de que a movimentação nesse túnel ocorre em velocidade muito grande, velocidade da luz, muitos dizem. A quarta é a sensação distorcida do tempo. Durante uma EQM, as pessoas frequentemente experimentam a sensação de que o tempo não existe, ou desacelerou, ou parou, ou acelerou. São comuns afirmações de que, durante essa estadia, não existe, simplesmente não existe o tempo. O quinto que nós podemos citar são a ocorrência de reencontros, né? Algumas pessoas mencionam encontros com entes queridos falecidos e ou com figuras religiosas, algumas vezes em desacordo com a crença da pessoa, o que é interessante, né? Ou seres luminosos que transmitem mensagens de amor e aceitação. Há casos surpreendentes de relatos de encontros com pessoas nesse ambiente consciencial que, para o relator, estariam vivas no momento da EQM, mas que se verifica depois, com grande surpresa, estarem mortas naquele momento, o que é uma indicação clara de que essas sensações não são frutos de imaginação. É muito notável a semelhança nos relatos de que é nesse estágio
que recebem a notícia que devem voltar para a vida física, né? A frase muito ouvida é: volte, não é a sua hora. Um sexto fator é a revisão de vida. É comum relatarem a sensação de relembrar momentos passados e há muito esquecidos da vida, desde o nascimento, e que ocorrem de maneira acelerada, com um nível de detalhe muito superior à cena na nossa realidade física, mas essa velocidade não compromete a visualização e o entendimento das cenas. Dizem sempre que essa revisão corresponde a uma avaliação emocional dos próprios atos, não a um julgamento. Não tem ninguém julgando, mas a pessoa mesmo se avalia. E os que passam por esse estágio unanimemente descrevem que nessa revisão podem sentir as emoções de todos os presentes na cena que está sendo revivida, não apenas os seus próprios sentimentos. Isso tem um impacto muito grande nos relatores. Um sétimo estágio que podemos citar é a escolha de retorno ou não. Em muitos relatos, os indivíduos sentem que lhes foi dada a opção de permanecer naquele ambiente, no plano da consciência, ou retornar à vida física. Uma decisão que é quase sempre baseada na existência de laços familiares ou responsabilidades deixadas para trás, mas nunca baseada no medo ou em pressão de terceiros. Obviamente, todos aqueles que estão relatando optaram pelo retorno. E é notável que todos descrevem que esse retorno, ou seja, a reentrada da consciência no corpo físico, ela é extremamente desconfortável e até mesmo dolorosa. Descrever essas características típicas dos relatos é muito informativo sobre o fenômeno da EQM e possibilita àqueles que querem estudar mais a fundo e ouvir muitos relatos, dedicar um olhar mais analítico a eles. É natural que surja um questionamento de se alguns dos relatos não estão sendo forjados pela pessoa baseado no seu conhecimento de outros relatos, principalmente após a publicação, ao longo dos anos, desde a década de 1970, como vimos, de vários livros. Livros esses com milhões de cópias vendidas. Sem falar na facilidade de divulgação que é proporcionada pela internet a partir da década de 1990, né? Isso não passou despercebido pelos estudiosos, que fizeram pesquisas em que se constatou que a maioria absoluta das pessoas que estão relatando não tinha conhecimento prévio sobre as EQMs. E o outro fator a considerar é que, geralmente, as pessoas que realmente passam por uma EQM, em geral, são resistentes em contar publicamente as suas histórias, com receio, né, do julgamento das pessoas considerarem elas como malucas por estarem contando uma história muito diferente, né? No entanto, esteja atento ao estudar os relatos, pois é fácil para uma pessoa com boa imaginação e habilidade verbal simular um relato. Mas é interessante ressaltar que a própria possibilidade de forjar relatos demonstra o quão estáveis e estruturados eles são, né? E em nosso estudo, nesse curso, com o objetivo de defender a veracidade desse fenômeno, não podemos deixar de enfatizar que é muito significativo a ocorrência dessas notáveis semelhanças em detalhes, muitas vezes com frases repetidas com as mesmas palavras, com a mesma serenidade, com a mesma força, e provindas de pessoas muito diferentes entre si, que não se conhecem e não conhecem o assunto, não conheciam, pelo menos, na ocasião. Voltaremos a esse assunto em outro módulo do curso, porque ele é muito importante para a nossa análise. Como um terceiro tópico desse módulo,
eu quero fazer junto com vocês uma análise típica de um relato típico desse. E para isso, nós vamos utilizar a experiência relatada por uma pessoa chamada Amy Call. Né? Nós vamos analisar o relato da Amy. Vou colocar aqui o áudio de algumas falas dela, não com a voz dela, porque ela já faleceu, mas com as palavras que ela usou na época. Desde os 17 anos, Amy Call sofria de dores crônicas associadas à fibromialgia. Em 2003, sofreu uma reação alérgica a um medicamento e sentiu seu corpo ficar dormente e não conseguir respirar nem pedir ajuda. Alguns minutos depois, a luta acabou, Amy morreu. Ela, naquele momento, se sentiu sugada para fora do corpo, pelo topo da cabeça, e passou por uma experiência de quase morte profunda e muito inspiradora, pelo que ela conta. O relato dela pode ser assistido online e lido no meu livro, Volte Não É Só a Hora. Ele apresenta uma rica descrição dessa experiência, incluindo aspectos de aprendizado, de conexão com o universo e de transformação pessoal. Cada detalhe se conecta aos essas etapas críticas da EQM, formando um relato profundo e emocional de uma experiência desse tipo. Veja o quadro e escute as palavras da Amy Call. Senti uma forte sucção vindo do topo da minha cabeça, como um aspirador, e uma sensação absoluta de alívio. Não havia mais necessidade de respirar e nenhuma sensação de estar dopada pela medicação. Eu não tinha noção do meu próprio corpo, parecia que eu tinha viajado muito rápido. A próxima coisa de que me lembro foi de passar por um tipo de portal junto com muitos outros. Meu guia estava ao meu lado em um determinado momento. É muito difícil para mim colocar qualquer uma dessas coisas em ordem cronológica, pois o tempo parecia tão diferente lá. Era quase como se muitas coisas acontecessem ao mesmo tempo, e ainda assim separadamente. Meu guia ficou parado em um determinado momento, enquanto eu fazia uma espécie de revisão de vida. Pude sentir exatamente o que os outros ao meu redor sentiram durante minha vida. Mostraram minha filha no ônibus escolar e eu me decidi a voltar na hora. Meu guia sorriu conscientemente e me lembrou que ele não estava me forçando a voltar, apesar do que parecia para mim. A notável uniformidade dos relatos de EQM é uma forte evidência a favor de sua veracidade. Porque se os relatos fossem frutos da imaginação, de alucinações ou sonhos, cada pessoa contaria uma história diferente. Veja a seguir alguns exemplos impressionantes do que é uniforme nos relatos. Não é exagero se concluir que as histórias das EQMs não são oriundas da mente humana. A sensação de passar por um túnel ou algo semelhante, o que simboliza a mudança do mundo físico para o espiritual. A sensação de que no pós-vida não existe tempo e espaço. A certeza da falta de influência das crenças religiosas no destino da alma no pós-vida. A sensação de ter familiaridade com o ambiente espiritual, se sentir em casa. Constatar que as decisões sobre seu destino são tomadas livremente, nada é imposto à alma contra sua vontade. Reservas em dizer que a sublime luz que vem é Deus, preferindo outros nomes, como a fonte, por exemplo. A percepção de uma fronteira que não pode ser cruzada sob pena de não mais poder retornar à vida física. A certeza de que a existência física tem propósitos e significados importantes para o crescimento espiritual. Para finalizar esse módulo, vamos fazer um resumo e conclusão. Uma EQM, nós vimos que é um relato de percepções conscientes ocorridas em indivíduos enquanto estavam clinicamente mortos. Os estudos formais começaram na década de 1970 e continuam até o presente.
feitos geralmente por profissionais da área médica e psicológica. Os relatos de EQM têm uma estrutura sempre igual ou muito semelhante, ou seja, uma sequência de impressões visuais, auditivas e emocionais que são comuns a todos eles. Esses padrões comuns, essa estrutura repetitiva, ocorre entre diferentes relatos por pessoas muito diferentes entre si, o que é uma evidência de que não são aleatoriamente gerados por imaginação ou alucinações, o que reforça a aceitação da veracidade das EQMs como um evento da consciência e não meramente físico. Com isso, terminamos o módulo 1. Com minha gratidão pela sua atenção. Vamos ao módulo 2, onde estudaremos as alegadas explicações materialistas para as EQMs. Até lá.